Atenção, senhores vereadores, todos presentes no plenário. Com relação ao ofício número 1109, de autoria do senhor prefeito municipal, a Casa decidiu manter pela... Tem que colocar em votação? Pela o regimento interno, que prevê que a posse tem que ser dada no dia 1º, às 10 horas da manhã. E a posse é dada pelo vereador mais votado. Então, a proposta é no sentido de que seja mantido o regimento interno e todos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, sejam empossados no dia 1º, às 10 horas da manhã. Está em discussão o requerimento do senhor prefeito. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis, com relação à manutenção do horário da posse, de acordo com o regimento interno da Casa. Não havendo oradores... Os favoráveis à manutenção do regimento interno permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, vereador Kiko Misério. Senhor presidente, Vossa Excelência não pode colocar em votação, como Vossa Excelência está colocando. Não tem que colocar o regimento interno em votação. Tem que ser obedecido o regimento interno. Se o regimento interno puder ser mudado, se houver um consenso dos vereadores para mudar, tudo bem, mas dizer se o regimento vai ser respeitado ou não é inadmissível. Estou colocando em votação, então vou inverter, vou colocar em votação o requerimento do senhor prefeito municipal. Também não. É a matéria que chegou aqui, isso é um ofício, é uma Kiko Misério. solicitação do senhor prefeito, senhor presidente. Ele está pedindo, num ofício, para que seja mudado o horário. Mas acima do senhor prefeito está o regimento interno, não é abaixo do senhor prefeito. Então, o regimento interno tem que ser obedecido em primeiro lugar, independentemente da vontade, até do bom gosto de cada um dos vereadores aqui, que, pelo que eu soube aqui avaliar, não vai ser desse jeito, não. Eles vão manter o regimento interno. Então, nada disso. O que Vossa Excelência deve fazer é apenas notificar o plenário e notificar os vereadores se eles aceitariam, né, contestar o regimento interno, e aí teria que ser feita uma mudança no regimento interno para que nós pudéssemos fazer isso. Afora isso, o regimento tem que ser obedecido e é ponto final. Com a palavra, o vereador doutor Oswaldo Cael. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que o plenário, ele é soberano. E em ocasiões como essa, de uma solicitação desse naipe, se o plenário entende que deva ser modificado excepcionalmente, em uma atitude até de bom senso, de uma atitude até saudável e até respeitosa a todos que participarão dessa sessão de posse. Os funcionários, os vereadores eleitos, os familiares dos vereadores eleitos, os convidados, as autoridades, os outros convidados todos, porque, afinal de contas, eu acredito que a maioria das pessoas que aqui virão deverão passar o Réveillon em algum lugar. Ninguém vai dormir dia 31 de janeiro à meia-noite, nem às 11h30 da noite, para acordar cedo, trocar e vir aqui numa sessão de posse. Numa sessão de posse, o pessoal vem de uma maneira solene, de uma maneira elegante. Então, eu acredito que numa situação como essa, se o plenário decidir, eu acho que não estará agindo de maneira ilegal. Eu acho perfeitamente viável e seria uma medida bastante assim, de bom senso. De bom senso. Se porventura se pensa, e acho até que o regimento deveria ser modificado, sim, porque a posse às 10 horas da manhã, ninguém, se vai começar às 10,
O pessoal tem que se aprontar às 8 para chegar aqui nesse momento. Então, eu acho que deveria ser concedida a aprovação, não só para esse 1º de janeiro, mas para todos os outros. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Kiko Misério. Senhor presidente, parece que o vereador Caiel não foi presidente da casa. O histórico dessa Câmara aqui, senhor presidente, é de que quanto tempo tem o regimento interno? Desde 88, vereador Kiko. Não. Desde 88 foi feita a Constituinte, é muito anterior a isso. Muito anterior a isso e sempre foi às 10 horas da manhã. Independente do cansaço de alguém ou não, cansaço de alguém, se foi dormir às 3 da manhã ou não foi, isso aí não tem nada a ver com a opção de cada um. A obrigação nossa é uma só, estarmos aqui às 10 horas da manhã. Se a família vem ou não vem porque resolveu festejar, direito dela. Só que também é uma obrigação dela, se quiser participar, que participe no horário certo. E nós não podemos mudar o regimento interno, a não ser dentro de um processo de discussão, de proposta de projeto de alteração do regimento interno. Aí sim, passar por cima dele, nunca. Nós incorremos em erro de flagrante delito nessa situação. Então, nós não podemos, senhor presidente, não delongue com isso, porque eu acho que esse é meu entendimento e gostaria que houvesse ali a consulta na diretoria executiva, mas eu não vejo alternativa de se relevar o regimento. Não há como relevar o regimento, mesmo que seja nosso consenso. Pode caber uma ação pública qualquer de tornar, inclusive, a posse ilegal, porque se feriu o regimento interno. Questão de ordem ainda, vereador André. Sim, senhor presidente. Até com o regimento interno, o artigo 240, fala que qualquer modificação do regimento interno deve ser lido em plenário pelo secretário, depois encaminhada à mesa, a mesa tem 10 dias para examinar o parecer, depois disso passa pelas comissões e depois disso pode ser alterado. Antes, não. É o artigo 240 do regimento interno. Senhor presidente, existem vários fatores no regimento interno, inclusive no andamento de uma sessão ordinária, de apartes, de pedido de palavra, pela ordem, como líder, etc., que fere frontalmente o regimento interno. Eu acho que se a gente for ter que cumprir o regimento interno, o andamento das nossas sessões tem que ser modificado de maneira drástica. Porque as nossas sessões, 75% delas ferem frontalmente o regimento interno pelo próprio comportamento dos senhores vereadores, que conhecem o regimento interno extremamente bem. Então, já que se pensa assim, eu não estarei aqui no próximo mandato, mas já que se pensa assim, que se for para cumprir o regimento interno, que se cumpra o regimento interno, não só aquilo que interessa. Só para... Com a palavra, o vereador Paçoca. É uma questão mais, eu acho que, pessoal de cada vereador. Mas se a gente fazer uma análise tranquila, realmente o horário que o prefeito solicita, o ofício dele, tem fundamento. A questão do regimento interno, nós, vereadores, nós estamos aqui para isso. Não é que rasga o regimento interno, ou fere o regimento interno. Nós somos autorizados pela população para ser vereador, criar leis, fazer leis e fiscalizar. Então, se nós não pudermos, nós, vereador, modificar um artigo do regimento interno, alterar um artigo do regimento interno, eu entendo que nós mesmos estamos se mostrando que nós não temos capacidade, pelo menos, de mexer, alterar uma lei, um regimento, que não traz nenhum prejuízo para a Câmara, nem para a administração da Câmara, nem da mesa. Então, eu não vejo nada que possa prejudicar, vou dizer assim, a moral da Câmara, os trabalhos dos vereadores, da mesa, mudando o horário da posse. Nem a legalidade. O que fere alterar o horário? Nós já mudamos o dia de feriado, de Aracá,
Não, eu não vejo nenhuma um desgaste, um prejuízo para casa, dizendo assim, para a mesa, para a administração da Câmara, para os vereadores, alterar o horário da posse. O dia vai ser o mesmo. A questão que a gente vê que é a questão pessoal. Eu vou dormir mais tarde, mas eu consigo levantar mais cedo. Então, eu acho que o ofício do prefeito é bem-vindo, sim, na questão do horário, de alteração do horário. O regimento não está sendo rasgado. Nós estamos aqui para fazer isso mesmo. Eu sempre defendi a autonomia do vereador, fazer dele aquilo que ele foi eleito. Justamente. Entendeu? Então, eu entendo que não há nenhuma ilegalidade, muito menos vai aí ferir o regimento, rasgar o regimento, e imoral de mudar um horário de uma posse de vereadores e prefeito. Eu não vejo isso. Eu voto, se o senhor colocar em votação, eu voto favorável ao ofício do senhor prefeito. E eu acho que nós todos aqui, eleito ou nem, se você fazer uma consulta dos colegas que estão chegando na Câmara, eles vão dizer para mim, tomar posse 10 horas, como tomar posse às 20 horas, eu quero tomar posse. Eu quero ser vereador. Às 22. Com a palavra, o vereador... Só para esclarecer. Obrigado, senhor. Senhor presidente, depois o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, solicito a prorrogação dos trabalhos. O pedido do vereador Claudio Rice regimental está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência, agora estamos no fim de mandato, pelo brilhante trabalho que o senhor exerceu na casa durante esses 2 anos. E dizer que o bom senso sempre se procurou ter para poder levar os trabalhos com tranquilidade. Embora, às vezes, a gente esbarre em leis. Como está no regimento interno, nós temos que obedecer. Agora, o ofício do prefeito pedindo para alterar o horário é um assunto que estava sendo questionado na casa para a próxima legislatura, em virtude que nós temos que fazer alguma alteração na lei, Paçoca. Essas alterações têm que ser previstas em lei. Agora, poder-se-ia essa solicitação chegar a tempo, para que alguma coisa fosse feita a tempo, se existisse, para que não chegasse essa discussão que está agora nossos colegas se debatendo, porque a questão pessoal do horário, de ser cedo ou à noite, não vai interferir no objetivo, que é a posse, que nem é uma questão apenas de detalhes. Mas entendemos que nós, como legisladores, nós temos que preocupar realmente e acontecer aquilo que o Kiko falou, amanhã ou depois, ser questionado uma mudança que não está prevista no regimento interno. Nós não podemos manchar realmente uma posse, né, com legítimos vencedores de uma legislatura por detalhes. E essa casa já teve momentos indelicados em posses de colegas que eu gostaria de não ver de novo. Então, eu gostaria, sim, presidente, embora o bom senso prevaleça, de Vossa Excelência, de querer mudar, eu também tenho interesse que mudasse, mas eu também tenho medo de alguma coisa não acontecer de bom nessa história. Então, eu acredito que eu acho que está muito em cima para se alterar alguma coisa. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, só complementando o que o Oripinho falou, inclusive pelo regimento, o vereador mais votado da posse é o prefeito, e logo depois ocorre a eleição do presidente da Câmara, da mesa da Câmara, e tudo isso pode vir a ser questionado depois, porque, como eu disse antes, o artigo 240 define como deve ser a alteração da lei orgânica. E Vossa Excelência sabe que na sessão passada eu cheguei a cogitar essa hipótese de apresentar que não daria tempo. Então, não se dá tempo de fazer a coisa legal. E nós vamos estar abrindo uma brecha para que alguém questione, inclusive depois, com impugnação de eleição de mesa e uma bela de uma confusão a troco de algo que não vale a pena. Porque o regimento é muito claro quando marca o horário.
Inclusive, eu tinha pedido para a Neire, tinha conversado com a maioria dos vereadores, de fazer um deixando que o presidente designará o horário da posse, que eu realmente acho que é mais conveniente. Agora, que vai abrir uma margem, nós vamos estar flagrantemente cometendo uma ilegalidade, passando por cima do regimento, e que qualquer munícipe pode questionar, pode entrar com uma ação, pode, e nós sabemos que é o que não falta em Barretos gente para fazer isso. Então, infelizmente, eu acho que pela segurança jurídica da casa, o regimento interno deve ser cumprido a regra. E depois que se altere, porque realmente eu concordo que é um absurdo esse horário. Deveria ser mais tarde. Mas enquanto não é, e tem até um outro dado que pode ser levantado. A posse, os vereadores, o presidente da mesa, Vossa Excelência, tem posse até dia 31 à meia-noite. E depois ocorre a vacância do cargo. E isso já foi decidido pelo Tribunal de Justiça, que o vereador mais votado é o presidente somente para dar posse, que ele não pode tomar. Então nós estaríamos, além de tudo, deixando uma vacância na lei de quem seria o presidente da casa. Dispensado, vereador Cordona. Bom, eu vou acatar o que eu havia colocado aí, enquanto nós estávamos discutindo aqui na suspensão dos trabalhos, e me lembro que quando da discussão, longa discussão da mudança do regimento interno da lei orgânica, um dos motivos porque se paralisou a discussão foi exatamente esse, porque eu havia colocado que não concordava com aquele horário, que era ruim, mas aí foi levantado pelo nosso jurídico uma série de entraves, todos lembrados aí, principalmente essa questão da vacância. Portanto, não é uma matéria de fácil interpretação, né? Ela pode frutificar em ações populares, etc. e tal. E eu acho que não é o caso, senhora diretora parlamentar, eu acho que não é o caso nem de pôr em votação. É simplesmente dar ciência para o Executivo, né, que eu havia falado ali, dar ciência para o Executivo que, infelizmente, felizmente, o regimento interno tem que ser acatado, e, infelizmente, a solicitação dele não pode ser aceita. É uma decisão do presidente, interpretação do regimento. Está certo? Vamos lá. A última aqui. Senhores vereadores, eu vou solicitar autorização de Vossas Excelências para apreciação na noite de hoje ainda do projeto de lei número 135/2008, de autoria da mesa da Casa, que cria e altera cargos que especifica na lei número 3.410, de 26 de janeiro de 2001, e dá providências correlatas. O projeto é de pleno conhecimento dos senhores vereadores. E tem uma emenda do vereador André Rezec. Bom, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, vereador Kiko. Vossa Excelência solicitou do plenário que o projeto fosse colocado. Sim. Então, antes de Vossa Excelência fazer a leitura, eu solicito de Vossa Excelência que faça a votação para que o plenário acolha, né, A solicitação. o projeto. Está em votação a solicitação de apreciação ainda na noite de hoje do projeto 135/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação da presidência da Casa. Não estava na pauta, vereador João Minaré. Não estava na pauta. Os pareceres das comissões são favoráveis e tem uma emenda do vereador André Rezec. Então, está em discussão. Eu gostaria de solicitar ao vereador Claudio Honor Riss que fizesse a leitura
da emenda do vereador André Luiz Rezec. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Processo número 3031, 2008 e projeto de lei número 135, 2008. Acompanho meus ilustres pares quanto à legalidade do presente projeto ao assunto pertinente a esta comissão permanente, por estar em atendimento a todos os dispositivos, em especial à Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, por ainda haver uma ação no aguardo ao trânsito em julgado de sentença, para diminuir o número de vereadores de 17 para 11, sugiro ao douto plenário a aprovação da seguinte emenda. Emenda aditiva para a inclusão de mais um artigo, que será o 4º, renumerando o subsequente com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 4º. Ficarão extintos automaticamente os 6 cargos de assessor parlamentar constantes do artigo 2º desta lei, caso ocorra diminuição do número de vereadores da Câmara Municipal de Barretos. Fecham-se aspas. Sala de Sessões, vereador Rui Menezes, aos 15 de outubro de 2008, assina o relator ad hoc André Luiz Rezec. Está em discussão a emenda e o projeto. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra com sua presença, imprensa, funcionários. Senhor presidente, quando eu fui procurado a primeira vez para conversar desse projeto, o que foi me dito é que era o seguinte: ia se passar o número de assessores parlamentares para o número de vereadores, de tal forma que cada vereador indicasse o seu e não virasse o que sempre ocorreu nessa casa, que é uma negociação na presidência da Câmara com os cargos que ocorrem aqui dentro. De certa forma, por isso concordei plenamente com o projeto e acho. Só que para manter esse espírito no qual eu fui procurado e colocou, se houver redução do número de vereadores, é necessário que haja redução do número de assessores. Por quê? Se a justiça, a emenda de minha autoria, ela é extremamente clara. Caso a justiça reduza, vai reduzir. Se ficar os 17, cada um vai ter um. Porque o projeto de lei, ele fala claramente que a investidura se dará através da indicação por escrito do vereador. E cada vereador proporá apenas um ocupante. Caso ocorra da justiça reduzir o número de vereadores, o que vai acontecer com 6 assessores? Vão ficar 6 assessores para continuar exatamente o que foi dito que era o espírito da lei, acabar com a negociação na negociação da mesa. Vão ser 6 cargos para negociação que não pode ser indicados para o vereador e vai continuar pelo presidente. Então, morre completamente, pelo menos o argumento que foi me dito para fazer o projeto de lei. O argumento que foi usado para mim dar o parecer hoje, para entrar na sessão de hoje. Porque senão não teria dado. O vereador Paçoca sabe disso, foi conversado antes. Desde que se mantenha o espírito que foi dito, cada vereador tem um, e a justiça que vai definir o número de vereador, não compete a mim nem a ninguém nessa casa, e sim hoje ao Tribunal de Justiça defender. E se definir que vão ser 11, que fique 11. Se definir que são 17, que fique 17. Porque senão, em vez de estar sendo um projeto moralizador, está sendo simplesmente uma forma de estar burlando tudo o que foi dito aqui. Então, quero deixar claro que com a aprovação da emenda, apoio o projeto, voto no projeto, mas sem a votação da emenda. Se for para deixar, se caso venha ocorrer e ficar sobrando 6 cargos, na verdade, trata-se de um projeto oportunista, um projeto que simplesmente vai acabar complicando muito mais a situação. Então, deixo claro, peço à minha bancada que acompanhe, caso não seja encontrado, porque simplesmente o argumento utilizado quando vieram conversar comigo foi que vai acabar a negociação de cargos dentro da casa. Cada vereador vai ter o seu assessor
indicado por ele, e não simplesmente o presidente indica e na hora da negociação para a presidência que se faça a negociação deixando com quem quiser. Daí, o projeto que era para ser um projeto de moralização passa a ser um projeto completamente imoral. Pois não, vereador Kiko? Obrigado, vereador André. Só para dizer para Vossa Excelência que concordo plenamente com o que Vossa Excelência está se pronunciando e não precisava convocar a sua bancada. Voto a favor da emenda e voto contra o projeto caso a emenda seja rejeitada. Exatamente para evitar esse peso de negociações que eu acho que já deve acabar. Chega, suficiente. Bom, eu só espero que os argumentos que foram usados comigo para que desse o parecer hoje, ad hoc em 2 comissões, sejam respeitados. Vereador Nestor? Não, é que eu concordo com o que o senhor está falando também, número, grau e gênero, e vou votar a favor. Bom, eu queria agradecer, eu acho que é muito importante, apesar que depois, entrou coincidentemente depois da televisão o projeto, mas eu acho que é muito importante, sim, se dar divulgação e ter transparência na questão dos cargos de assessoria. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu estava ouvindo aqui atentamente com relação ao projeto e com relação à emenda que o vereador André está apresentando. Eu acho que o argumento que foi usado aqui, com relação à emenda, é o correto. Agora, precisa ver se, na verdade, isso aí vai ser cumprido, né? Porque amanhã ou depois pode aparecer um outro projeto e mudar tudo. Concorda? E outra coisa, eu acho que esse projeto, ele já deveria de ter vindo já ao longo da data. Não é da agora, não. Porque aqui já houve, nessa casa, história. Quem é oposição, tem assessor. Quem é situação... Não, eu digo em outras épocas. Não, estou dizendo em outras épocas, eu não estou dizendo agora. E quando tem, às vezes ninguém fica sabendo. Está entendendo? Aquele esconde que você não sabe quem é e quem não é. Não. Aqui é o seguinte, não é o presidente existe, não. Aqui já teve caso, o André sabe disso, que vereador da oposição, que era oposição na época, não tinha nada. Se fosse do lado do presidente, só para concluir um pouquinho aqui, se fosse do lado do presidente, tinha o assessor, 1 ou 2. Se não fosse, não tinha. Você tem a parte. Obrigado, vereador. Não, é que hoje acontece exatamente isso, a bancada de oposição. Eu não tenho, o Lilico não tem, o Kiko não tem, o Paçoca não tem. Então, essa história, ela é recorrente, e eu achei que essa possibilidade, o projeto, seria exatamente a oportunidade de acabar com isso. Ah, mas vem cá, então, Vossa Excelência, graças a Deus, Vossa Excelência está com o mesmo raciocínio que eu. É a chance que nós temos de acabar com isso. Aonde estão os comissionados? Aí o senhor pergunta para o pessoal da mesa, não para mim, que eu não tenho. Não, é. Eu posso falar por mim, eu não tenho, o vereador Lilico não tem, o vereador Paçoca não tem, o vereador Kiko não tem. Isso eu posso falar pelos 4 da bancada de oposição. Então, olha, se os cargos eu não sei onde estão, mas o pessoal da mesa pode responder. Eu quero dizer uma coisa, eu vou acreditar no que você está falando, porque eu tenho um bom senso. Certo? Por isso. Porque nas outras épocas não era assim. Nunca foi. Você sabe muito bem disso. Mas agora está sendo.
certo? Agora, que pode, amanhã ou depois entra um novo presidente. Ele quer mudar. Se ele tem voto para mudar, ele muda. E daí? Quem é que vai segurar? Ele muda. Ele apresenta um outro projeto, revoga essa emenda, certo? Então, eu acho que isso aqui é muito bom, a proposta, a emenda é boa, vou votar favorável, mas isso tinha que ter sido lá, Deus lá do começo, lá de anos atrás, certo? Só uma parte, vereador, antes de sair da tribuna. Eu só pedi uma parte para parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Entendi. Só para parabenizar a Vossa Excelência pela coerência. Não. A coerência não é só minha, a coerência é sua também. Eu estou parabenizando Vossa Excelência. Não, mas Vossa Excelência também merece os parabéns pela coerência, certo? Ou não? Obrigado. João, eu só queria dizer o seguinte, só para ilustrar esse entendimento, é que nesse projeto prevê para cada vereador um assessor. Então, quer dizer que acaba aquela ciumeira do vereador dizer que não tem assessor, e aí, oficialmente, pelo projeto, cada um terá o seu, certo? Agora, no caso da Justiça determinar que se, ao invés de 17, seja 11, 6 cargos estariam pendentes. É isso que está sendo questionado. Oi, Pim, mas vem cá, isso aí já é uma coisa lógica e Tudo clara. bem, então, aí fica o cargo do Se presidente. para 11, 6 vereadores tem que esperar, 6 assessores Então, mas tem que esperar. essa emenda do André, esta que é a emenda que ele propõe que retorne aos 11. E outra coisa, isso é Quer só para o próximo mandato, que a juíza já terminou aqui. É 17, acabou. Então, tá bom. Senhor vice-presidente, eu gostaria que o senhor assumisse aqui para mim poder discutir o projeto. Você tinha pedido? Não. Senhores vereadores, público presente nas nossas galerias, senhores funcionários, eu pedi para discutir esse projeto porque eu quero resgatar a origem da discussão desse projeto. E fico muito à vontade para fazer, porque desde o começo que eu assumi a presidência, eu me senti sempre não à vontade com a forma que foi distribuído os assessores. E os vereadores são testemunha de que eu tentei alterar isso. São testemunha de que eu tentei alterar isso há um ano atrás. Vou usar até alguma palavra que foi utilizada há algum tempo atrás pelo vereador André Rezec, quando foi discutido cargos de assessoria aqui na Assembleia, na Câmara Federal, não importa, cargo de assessoria parlamentar. Ele usou a palavra equidade. E, na origem desse projeto, eu procurei resgatar isso. Equidade. Equidade. Ser igual, certo? Trocando em miúdos. Então, eu acho que nada mais justo, e isso nós não estamos fugindo do que acontece em câmaras municipais de todas as cidades do porte de Barretos. Existem assessores parlamentares, não tenho nenhum receio de discutir sobre isso, tá certo? Se faz um barulho imenso sobre isso, a grande maioria dos vereadores aqui tem suas atribuições profissionais. São raros os casos que não têm. E as pessoas precisam saber que o vereador tem um trabalho, uma atividade parlamentar intensa, que requer tempo, requer dedicação, e que, às vezes, aqueles que exercem outra atividade não possuem a mesma condição
não tem essa condição de estar desenvolvendo o trabalho na forma como é requerido pela população. Então, é um grande avanço esse projeto, na medida em que ele passa a dar equidade nos cargos. Todos os vereadores terão direito a indicar um assessor parlamentar para o seu mandato, não é para si, é para o seu mandato. E isso a Casa tem total condições jurídicas, morais e éticas de fazer. Não se quer escamotear nada disso. Com relação à discussão, se é 11, se é 17, ou se pode vir a ser 19, porque foi aprovada a PEC na primeira discussão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e algumas câmaras municipais do país, inclusive aqui em Ribeirão Preto, que eu tive a oportunidade de ler nos jornais, já aprovou um projeto de lei no qual prevê o número de vereadores de acordo com a PEC que está sendo votado no Senado. Então, é prematuro. Pode, vereador. A diplomação não impede nada. Nem a posse impede. Certo, vereador João Minarelli. Então, na verdade, o espírito do projeto é esse. Agora, se vai ser 11, se vai ser 17, eu não vejo a necessidade disso ser adequado nesse projeto, nesse momento. Uma vez que, posteriormente, isso pode vir a ser feito um debate amplo, franco, aberto dentro dessa casa. Uma parte para o vereador André Rezec. Obrigado, vereador. É só para dizer o seguinte, ver criar cargo, muitas vezes se discute, porque realmente tem essa coisa, mas vai criar cargo, tem a pressão negativa da sociedade. Concordo inteiramente com Vossa Excelência, que todo mundo deve ter um cargo, e quanto à questão da equidade. E é exatamente pela questão da equidade que já seria bom prever no projeto, agora, que vai ter o número de assessor quanto de vereador. Porque depois que há a negociação da presidência, não volta mais atrás. Eu desconheço alguma Câmara que simplesmente reduziu o número de assessores depois, principalmente que nomeou. Porque, certamente, no dia da posse da presidência, vai ser nomeado os outros vereadores, e depois não volta atrás. Então, pela questão da equidade, pela questão da moralidade, que é o assessor parlamentar para cada um. Porque se acaso vier a ficar a justiça, já está resolvido o problema. Como, se houver, passar para 19, vai ter o meu voto para criar mais os outros 2 cargos, para que cada um tenha o seu assessor, sim. Agora, o que nós não podemos deixar é já criados 19 com a possibilidade de vir 11. Porque a emenda é muito claro, caso a justiça dê, reduz para 11. E está resolvido o problema. Porque senão o cargo vai estar criado, vai constar. E depois de nomeado, o senhor me desculpa, mas eu não acredito que alguém vai extinguir cargo. Obrigado, senhor. Continuo na mesma linha de raciocínio para dizer que também é moral, porque ele prevê, o projeto prevê, que o valor dos cargos a serem criados não vai trazer maior despesa para a Câmara Municipal. Por quê? Porque foi reduzido o valor do salário dos assessores parlamentares. Então, o valor a ser gasto, despendido pela Câmara Municipal para a contratação desses 6 assessores, vai permanecer exatamente o mesmo. E volto a repetir, eu entendo como uma medida severa, como uma medida dura, essa questão de tentar tentar prever que vai reduzir ou que vai aumentar.
Isso pode vir a ser discutido posteriormente por essa casa, pelos vereadores que estiverem tomando assento nesta casa, fazendo parte desta Casa de Leis. Não vejo nenhum problema, não sinto nenhum tipo de constrangimento de fazer essa discussão, de ir para a imprensa e fazer essa discussão, desde que ela seja bem feita, que ela seja correta. Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, a emenda. Os favoráveis à emenda... Oi, vereador. Suspensão dos trabalhos? Vereador João Alberto Minarés solicita a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.